gente, eu sou a Nani do Projeto Smile. A gente está aqui junto mais uma vez no encontro para o Smile Amarelo. Para você que é novo, deixa eu apresentar. O Smile é composto de um grupo de amigos, né, que se uniu para ser ponte, né, para ajudar as pessoas que precisam de ajuda, na verdade, ser uma ponte entre as pessoas que querem ajudar e aquelas pessoas que precisam de ajuda. E aí, dentro desse contexto, dentro dessa missão de ser Smile, a gente todo ano trabalha a questão do Setembro Amarelo, né? Que é um mês onde tem bastante discussão voltada na prevenção do suicídio, na prevenção da depressão, né? E esse ano em específico, na verdade, desde o ano passado, com a pandemia, a gente teve uma nova roupagem para essa abordagem, né, de Setembro Amarelo, que a gente aqui chama de Smile Amarelo. Está sendo feito tudo online, e esse ano em específico a gente está contando, na verdade, ano passado a gente já contou com a colaboração de parceiros do Smile, de psicólogas, e esse ano a gente está com mais uma psicóloga. Na verdade, a Jéssica já ajudou a gente no ano passado, né? E esse ano a gente vai falar sobre luto, né? O luto o que o Smile estava pensando, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente, infelizmente, faleceu devido ao Covid, muita gente teve a vida virada de cabeça para baixo. Então, muito tem se falado sobre o luto, muito tem se falado sobre as fases do luto, e a gente se pegou naquela questão de, caramba, como é que a gente pode ajudar uma pessoa enlutada? Porque quando você, falando do luto especificamente voltado para a morte, quando você perde alguém e você tem alguém próximo que possa te abraçar, que possa conversar, você consegue apresentar esse consolo. Mas como você faz isso à distância? Como você faz isso em quarentena? E aí, pensando nesse universo de luto, de como lidar com o luto, veio também a questão de como lidar com o luto infantil, né? Você já parou para pensar nessa questão de que a criança também tem os desafios, a criança também passa pelo luto? Então, hoje, a Tamara, a Carol, a Isaura, o Matheus, hoje a gente vai ter um bate-papo muito gostoso com a Jéssica Dalheinen. Gente, que nome maravilhoso. Por favor. Inclusive, o Insta dela é Jéssica Dalheinen, PC, tá? Curte lá, segue, é excelente, tem várias dicas, ela faz, inclusive tem um excelente bom humor, porque eu acompanho os TikToks. e tem um conteúdo muito simples, muito didático e que te ajuda também, né? Acho que foi uma profissão que teve um boom, assim, talvez, né, Jéssica, muito grande, Sim. Porque eu acho que a quarentena fez todo mundo repensar na saúde mental, né? Que muitas vezes a gente vai protelando, não posso agora terapia, no outro momento, e aí, de repente, você se vê lockdown, fechado, pessoas falecendo, o mundo virado de cabeça para baixo, e aí você percebe que você precisa dessa saúde mental. E as crianças também precisam dessa saúde mental. Então, a Jéssica, ela é psicóloga, ela tem especialização em psicologia de criança e adolescente, ela é psicóloga clínica, né, escolar, também voltada para a área infantil, e hoje ela vai estar nesse bate-papo descontraído com a gente, mas muito importante, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. E, Jéssica, a gente começa com a primeira pergunta, né? A criança, ela passa pelo luto? Existe o luto infantil? Porque eu, particularmente, cresci com aquela coisa de não, vai jogar um videogame, ela não entende nem o que está acontecendo. Ou, vai distrair, compra um doce, dá um brinquedo novo. E aí? Como é que é isso? Primeiro, boa noite, né? Obrigada pelo convite de vocês. É sempre um prazer estar com vocês. E você já deu a resposta aí para a pergunta praticamente, assim, né? Diretamente. Primeiro que eu queria, nesse ponto que você falou a respeito da educação, desculpa, da questão emocional da criança, principalmente na quarentena, eu vi muito isso estou vendo no consultório e na escola, né? Porque eu sou psicóloga escolar, então eu tenho um contato muito grande com as crianças.
E eu queria começar falando a respeito do luto, né, da tristeza, porque é um ponto que eu bato muito na tecla com os pais. Tristeza faz parte da vida. E hoje a gente não sabe ensinar isso para as crianças. E para a gente começar, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com um paciente de 8 anos de idade, que ele começou, ele sempre vai no consultório, eu fico brincando que ele é um anão, né? Porque ele sai com cada uma, que ele tem uma visão um pouquinho madura para a idade dele. E ele chegou no consultório me perguntando se eu achava que a geração dele estava perdida. E aí eu fui sentado do lado dele, porque eu já sabia que eu tinha que pensar no que eu ia responder, né? Com 8 anos? 8 anos de idade. E ele não deixou eu responder, e ele falou assim, geração perdida é a sua, é a do meu pai, é a da minha mãe, e não deixa de ser também, né? Aí eu falei, mas por quê? E ele falou para mim assim, porque a geração dos meus pais não sabem lidar com a tristeza das crianças. E aquilo ali para mim foi um baque, porque é real. A gente não sabe o que fazer com a tristeza da criança. E aí eu perguntei para ele, eu falei, por que você acha que seu pai e sua mãe não sabem lidar com a sua tristeza? Ele, porque toda vez que eu falo que eu estou triste com meu pai, ele fala que eu não tenho uma conta para pagar. E o que a gente mais faz com os filhos? Tá triste por quê? Tá chorando por quê? Tu tem conta para pagar? Tá estressado por quê? Tu tá trabalhando? A gente vai no automático com essas perguntas. Então, a tristeza, ela faz parte da vida. A criança, ela sente tristeza, a criança, ela passa por um momento de luto, porque o luto, ele é nada mais, nada menos do que a tristeza profunda pela perda, pela morte. E quando a gente fala de morte, não é somente a questão do morrer, de perder alguém. É a morte de um relacionamento, é a morte do casamento dos pais, é a morte de sair de uma escola, é uma perda, né? A gente faz uma associação com a perda, é um luto. E quando a gente fala isso na psicanálise, a gente traz na questão não somente na morte, mas no luto de relacionamento, de ciclos, do bichinho que morreu, né? Do parente que perdeu. E na quarentena a gente não conseguiu fugir disso. Muitas pessoas morreram. A gente, infelizmente, está passando por essa situação ainda super delicada. As crianças tiveram que aprender a lidar com a dor, com a perda. E o que acontece é que os pais não estavam preparados, e a maioria das vezes não estão, para lidar com isso. Porque eles não acreditam que a criança possa ser triste, ficar triste, que a criança possa ter depressão e que a criança tem um processo de luto. Então, sim, o luto existe na infância, ele faz parte da vida, seja na faixa etária que for, criança, adolescente, adulto, só que com maneiras diferentes, né, de interpretar, de entender, mas o sentir a perda é o mesmo. Você falou que o sentir é diferente, né? Eu ia te perguntar isso, Jéssica, se o luto infantil, tem esse nome, infantil, porque era uma criança ou porque realmente a criança sente diferente mesmo, ela reage diferente da gente. Tudo bem que tem a questão de maturidade, que tem essa questão... E vai muito pela idade, né? Desculpa, também tem isso. Não, pode falar, também tem isso. É luto infantil, mas é a partir de que idade? Um bebê tem luto, um adolescente já não é mais um luto infantil. Também é muito sim, assunto, né? Sim, é muita informação, né? Se a gente for parar para pensar na psicanálise, na questão da perda, a gente vai lá de trás, bem pequenininho mesmo, né? Isso aí não tem como a gente fugir muito. Mas uma criança de 3 anos, de 2, 3 anos, ela não sabe ainda o que é morte. Ela não tem noção ainda que a questão do perder, a pessoa não vai mais voltar. Tanto que a gente fala da ansiedade da separação, porque quando a mãe deixa a criança na creche e vai trabalhar, ela não tem noção de tempo nem de espaço. Ela não sabe se a mãe vai vir buscar. Ela não sabe se a mãe vai voltar. Então, é todo um processo do ir e voltar. Tanto que tem uma questão do Freud com o Neto, se eu não me engano, agora me deu um branco, com essa brincadeira do peão, né? Do vai e volta. É porque o Freud era muita interpretação, né? E é aquela coisa muito raiz do que a mãe vai, mas a mãe volta. Então, até a criança entender esse processo, ela não tem essa noção quando é muito pequenininha que a pessoa partiu, né, morreu, e que ela não vai mais voltar. E aí, às vezes, a gente acha que é mais fácil lidar com isso porque existe aquele tapa-buraco, né? A gente vai fazendo algumas coisas e a criança ela vai se adaptando àquela perda, porque ela não tem noção de espaço, mas ela sente.
E a gente vê, às vezes, pelo comportamento, que a criança fica mais agressiva, a criança fica mais tímida, a criança fica mais isolada. A partir dos 5, 6 anos, entra aquela questão do medo, né? Que tem o medo do bicho, que não sei o quê, já começa a vir para uma outra realidade, né? Fala de morte, fala, vai morrer, mas o que é morrer? E a gente não explica porque a gente tem medo. Inclusive, quando entra esse processo de luto no consultório com criança, eu tive um paciente de 4 anos de idade que o pai foi assassinado, e a mãe sempre falava, é uma estrelinha, que a gente também vai muito para essa questão, né? Papai virou uma estrelinha. E aí ele começou a questionar, eu quero ir para o céu. O pai virou uma estrela, eu quero ir para o céu. Então, é um processo doloroso para a família também, mas precisa ser explicado de uma maneira onde a criança entenda, mas também, a gente fala da maneira lúdica, né? Mas que ela entenda que aquela pessoa ela não vai voltar igual a tia, o tio viajou, passou 3 dias e depois volta, igual a mãe que foi viajar e voltou. Então, vai muito pela faixa etária. O adulto não, o adulto a gente sabe o que é perder, a gente sabe o que é morte, a gente sabe que a pessoa não vai voltar. E a angústia é muito maior, porque a gente sabe que não tem volta. Para a criança muito pequena, ela não tem essa noção de espaço, de tempo. Então, às vezes, até dá uma distraída, né? Tipo assim, daqui a pouco tá aqui. E às vezes bate aquela angústia. Por que papai ou a mamãe, o vovô, a vovó, não estão aqui? Cadê meu bichinho que estava aqui, meu cachorro, que morreu? Me veio a seguinte pergunta. Eu fiz o processo de adaptação do meu irmão na creche. Então, como é que funcionava? Né? Levava, aí quando ele começava a brincar com as crianças, eu me escondia, né? E aí, quando ele percebia que ele estava sozinho, ele chorava. E eu chorava do outro lado, mas ele não me via chorando. É sempre assim. Né? Mas e aí, se ele chorasse muito e a professora não conseguisse entreter, aí sim entrava uma mãe ou eu entrava, e era o processo de adaptação. Então, um dia ele podia ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Até ficar o período normal da creche, e aí eu acho que ele já conseguia ter essa questão que você explicou, do entender que vai voltar. Como é que funciona essa adaptação para a criança, de alguém, ou do bichinho, ou da pessoa? Como é que a gente faz esse processo, ela entender, ela se adaptar, que não vai voltar? Vamos voltar para a faixa etária. Se for uma criança muito pequenininha, né, a gente precisa conversar, né, sentar. Eu sempre falo com os pais, é muito importante o sentar, né, o agachar, o acolher, explicar para a criança, né, que a gente nasce, a gente cresce e uma hora a gente morre, mas não no sentido da palavra morrer, né, que a gente vai embora. E cada um também tem uma crença, né, as pessoas às vezes usam muito a questão da religião, que ajuda muito, né, tá com o Papai do Céu, ou tá com não sei quem, um dia a gente vai se encontrar, né? Tem toda uma questão familiar nisso aí também. E mostrar para a criança que existem outros motivos para ter um foco. A gente fala que é a âncora, né? Vamos supor, a pessoa perde um avô e uma avó. Mas a mamãe está aqui, vovô e a vovó hoje não estão mais presentes, porque, infelizmente, chegou o momento do vovô e da vovó partir. A gente está muito triste, e esse momento de trazer a tristeza é importante. É a mesma coisa, a criança começar a chorar, a gente fala assim, não, mas não chora, porque vovô não queria ver você triste. Não façam isso, por favor, porque é um processo de dor, tá doendo, tá machucando. Por mais que a criança não entenda que não vai voltar, ela tá entendendo que não tá ali. Então, a criança precisa chorar, ela precisa botar para fora. Aí a gente entra na questão do luto, onde o processo do luto ele é necessário. Eu não posso só falar que perdi e vamos lá, vou te dar um brinquedo hoje para você se distrair. E a gente faz isso também direto, né? De tentar tapar um buraco. O que não é errado também, a gente tentar distrair a criança, mas a gente precisa respeitar o momento de tristeza. E falar, olha, papai e mamãe também estão muito tristes, mas nós vamos passar por isso juntos. É o acolher, é o mostrar que o sentimento é novo, a emoção é nova, mas eu não estou sozinho. Né? Eu perdi, mas eu também tenho aqui. Eu tenho um suporte, eu tenho alguém do meu lado. E é isso que a gente trabalha, principalmente na terapia com a criança, né? Porque a perda é inevitável. Infelizmente, a gente não consegue fugir disso. E a gente, como pai, como mãe, como avô, como avó, como irmã, né? Igual você falou do seu irmão no processo da creche, a gente tenta fazer com que a criança não sofra. É óbvio que eu não estou falando que a criança tem que sofrer o tempo todo, mas é inevitável, porque é ali que começa. E quando vai crescendo,
vai virando um ciclo. E hoje, o que eu acho que o maior problema da geração que a gente está vivendo hoje, de adolescente, é a questão de não saber lidar com a frustração, não saber lidar com a tristeza, não saber lidar com o não saber lidar com o chefe falando não, não é isso, não quero isso, com a namorada ou o namorado falando não quero continuar, não quero ficar mais, porque não sabe romper as coisas e não sabe passar pelo processo do luto, de tristeza. Não viver triste, mas passar pelo momento de tristeza. Então, com a criança, a gente tem que trabalhar isso. Ser sincero, na maneira lúdica. Também não vai falar assim, o papai e a mamãe morreu, tomou um tiro, foi para o céu. Pelo amor de Deus, não façam isso também. Mas explicar que é o ciclo da vida, faz parte, mas que ele também, essa criança também tem o suporte da família e que eles vão passar e superar esse momento juntos. É uma questão, você está falando, né, que tudo vai muito da questão da faixa etária da criança. A partir mais ou menos de que idade a criança demonstra um certo amadurecimento, não sei se amadurecimento é a palavra correta, mas demonstra um amadurecimento, demonstra mais essa questão de conseguir ter essa noção de tempo, né? Tem muito tempo que eu não vejo meu avô, tem muito tempo que eu não vejo alguém, tem muito tempo... Quando, assim, mais ou menos em que idade eles começam a ter esse amadurecimento para poder chegar nessa conclusão? A gente podia falar a respeito da partir, né, dos 5 anos, como eu falei, entre aquela questão um pouco lúdica que eu entendo, sei, mas não sei, isso aí é morte, morreu, mas não sabe o que é morrer. E a partir dos 7, 8, a criança já vai tendo uma noção um pouco melhor, né? Porém, hoje, na geração que nós vivemos, nós temos a internet aí que mostra tudo mais um pouco. E às vezes você vai falar para a criança e fala, não, morre mesmo, né? O espírito sai, né? Vai para não sei aonde, né? Aí você fica, porque eles têm um acesso muito rápido à internet, né? Eu vejo isso pela minha filha. Minha filha, às vezes, aperta no Google e bota lá no áudio. E faz a pergunta que ela quer fazer. E aí o Google vai lá e responde até no videozinho para ela poder escutar o que está falando. Então, a criança hoje tem um acesso muito maior. Por isso que também não adianta a gente ficar escondendo as coisas das crianças, né? Mas a partir de uns 6 anos, a criança começa a entender um pouco melhor o que é essa ausência, essa perda, essa noção de tempo. O hoje, o ontem, o amanhã, começa a entrar um pouco mais nesse entendimento aí cognitivo. Jéssica, e o que seria essa mudança de comportamento? O que a gente pode perceber? Então, a questão da mudança de comportamento tem alguns sinais que são nítidos, mas, como eu sempre falo, nós não nascemos com uma receitinha de bolo. Cada um tem uma maneira de lidar com as situações, com as emoções. Mas é óbvio que tem algumas que são específicas, né? Às vezes, uma criança que é muito agitada, né, muito comunicativa, dinâmica, ela começa a se retrair. A criança começa a querer ficar sozinha, a criança começa a perder o prazer em brincar com aquilo que ela gostava, a criança começa a não falar muito. E tem criança que passa a ser o oposto, que é muito quieta e começa a falar muito, começa a demonstrar muita agitação. Né? Começa a ficar agitada, começa a ficar agressiva. E tem um ponto também que é um pouquinho que as pessoas não entendem, mas é real nessa questão do processo da tristeza com a criança. A euforia. A gente fala assim, euforia no meio da tristeza, e às vezes fala, não, tá lidando super bem, ela tá super feliz. O excesso esconde sempre uma falta. Então, às vezes, a criança fica nessa euforia toda, nessa alegria, tá sempre rindo, achando graça de tudo. Eu estou falando isso em um comportamento diferente, tá? Essa criança nunca foi assim. Então, a gente tem que observar isso também. Inclusive, uma das coisas da depressão infantil, a gente acha que é somente tristeza, traz muita questão da irritabilidade e da euforia. Então, é um dos pontos também dessa questão dos sinais do comportamento. A criança começou a se isolar, começou a ficar para baixo, começou a não ficar comunicativa, começou a ficar muito agitada, né? Muito, muito, muito irritada, muito eufórica. A gente precisa observar o comportamento e perguntar para a criança: o que é isso que você está sentindo? O que você está sentindo? E às vezes a criança não sabe nem explicar. Assim como a gente pega a criança e fala, é angústia. Aí você fala, meu Deus, o que essa criança está falando de angústia? O que é angústia para a criança, né? E às vezes até escuta de outra pessoa falando, mas é tristeza. A gente, como adulto, a gente não sabe nem às vezes explicar o que está triste, né? Então, o comportamento que a gente tem que observar é esse: o 8 ou 80. Se vai muito para a tristeza, muito para o se esconder, para o não socializar, ou muito para a questão da euforia, da irritabilidade, da agitação.
São comportamentos que a gente percebe muito nesse processo aí do luto. Essa questão são mudanças bruscas de comportamento ou assim, se uma criança já é naturalmente quieta, já é naturalmente mais tímida e ela se isola mais, ou se tem uma mudança brusca de comportamento, é mais ou menos isso? Isso. Porque, É assim, o extremo de cada lado. exatamente. E aí a gente pode entrar também com a questão, né, como eu falei que não existe receitinha de bolo, da criança, às vezes a gente achar que não está demonstrando nada. E aí entra a questão de, será que ela entendeu o que está acontecendo? A criança fica apática. Não estou triste, não estou feliz, estou na minha. E aí a gente precisa chegar para a criança e conversar. O que você está sentindo? Você está sabendo lidar com essa perda, com essa tristeza? Porque, olha, chorar não tem problema, você pode colocar para fora. Sentir raiva, porque a raiva também faz parte do processo do luto, é a negação. A gente não quer perder ninguém. A gente sabe que a gente veio, a gente nasceu, estamos crescendo, e uma hora todo mundo vai morrer. A única certeza que a gente tem na vida, que a gente até fala isso, né? A única certeza que a gente tem na vida é a morte. E é real. Só que ninguém está preparado para isso. A gente não está preparado para perder ninguém, a gente não está preparado para se perder e nem morrer. Então entra a questão da negação. E às vezes a criança nega. Eu tenho um aluno que ele começou a criar que a avó estava do lado dele. Né? Perdeu a avó, não, mas ela está aqui. A gente vai fazer uma festa de aniversário para ela, porque no aniversário dela vai ser tal dia. Isso a avó já tinha falecido. E aí a gente teve até que comunicar aos pais esse processo, porque isso estava atrapalhando o luto. E a família falou, não, mas é uma maneira da gente manter a memória viva. Ok, a gente pode lembrar de outra forma. Só que na cabecinha dele não estava entrando, não estava processando que ele tinha perdido a avó. A avó não tinha morrido, que ele não queria que a avó morresse. Ele tinha com a questão da negação. E começou a ficar mais agressivo com os amigos, com os professores, e até com a própria família, quando a família, né, deu o retorno para a gente. E eu falei para a mãe, eu falei, vocês precisam entrar no processo do luto. Não, mas ele sabe que morreu, ele sabe, mas ele não entrou no processo do luto, que é o processo de aceitação da perda. Então, a criança, a gente, como adulto, a gente procura escapes o tempo todo. A criança também. E ainda mais a criança, que tem uma imaginação totalmente fértil. Né? Eles vão totalmente além daquilo que a gente pensa, que a gente imagina. Então, eu idealizar que minha avó está aqui, que a gente vai cantar um parabéns, eu vou deixar um pedaço de bolo que minha avó vem aqui buscar. Isso não é aceitar a morte, isso é negação. Então, a gente precisa, por mais que seja doloroso, a gente precisa trabalhar isso com a criança. Você estava falando sobre a negação, né? E nesse processo da gente falar sobre o luto esse ano, a gente foi lendo, pesquisando, conversando sobre as fases do luto. E aí eu me lembrei de que eu já tive uma pessoa próxima, eram duas crianças, idades escolares já alfabetizadas, entre 8 e 11 anos. E o irmão morreu muito de repente. Ele passou hospitalizado, 2 dias ele faleceu. Não vou lembrar agora do quê. Mas eu lembro que a irmã dele ficou muito triste, chorava muito, dizia que sentia falta. E aí cogitou-se de, não, faz terapia, vamos levar para um psicólogo, ou não, é normal, ela só está triste. Só que passados uns 2, 3 meses, ela só falava do irmão na primeira pessoa. Então, nunca era ele gostava disso, a gente brincava disso. Não, ele gosta disso, a gente brinca disso. Não, eu peguei um desse aqui também para dar para o meu irmão. E aí foi onde os pais falaram, opa, não, a gente precisa... que a gente achou que estivesse conseguindo ajudar, mesmo acolhendo, mesmo conversando, e isso não fluiu. Então, nesse caso, ela deu um sinal o estalo foi, caramba, ela só fala dele na primeira pessoa. Mas como é que o adulto consegue perceber isso, né? Então, eu percebo que a criança, pela sua fala, que a criança também tem essas fases do luto, da tristeza, da negação, da raiva, provavelmente também da aceitação, mas como é que o pai consegue perceber isso? Eu não sei se é só no comportamento, porque eles, por conviverem todo dia, viram essa mudança sutil. De repente, outra pessoa que vê uma vez ou outra não perceberia, não sei.
Sim, às vezes isso acontece, né? Alguém de fora consegue perceber melhor do que alguém da família. É isso que você está perguntando, né? Na verdade, também, mas como tratar essa questão da negação da criança? Porque você falou de perceber o comportamento, de Sim. incentivar a tristeza, não de ficar eternamente, né, triste, Sim. de acolher, de não dar presentes ou tentar substituir alguma coisa. Mas quando você não consegue isso, como é que a terapia trabalharia isso? Então, Entende? sim, não é o incentivar a tristeza, é aceitar que ela faz Perdão. parte, né? Uhum. Não, eu sei que a gente fala mesmo, porque às vezes quando eu vou falar sobre isso, as pessoas acham assim, mas tem que viver triste para sempre? Não, não é viver triste para sempre. É aceitar que existe esse processo. O processo da negação, do isolamento, da negação, que a criança não aceita, e isso é o tempo dela. A gente tem que respeitar isso, né? E isso não é aceitar que a criança não aceita, mas é aguardar, porque é um processo que vai passar. E tudo que a gente sente, inconscientemente, nós somos movidos por tudo que nós sentimos, por tudo que nós somos. O corpo, literalmente, ele fala. Eu até brinco que o corpo não fala, ele grita. Ele expõe para fora aquilo que está lá dentro. Então, a criança ela não consegue, né, esconder isso muito tempo. Uma hora ela vai sinalizar com algum tipo de comportamento ou com algum tipo de fala. Só o que que acontece? Às vezes a família ela está tão voltada para o luto também, a tristeza também. A gente tem que entender que na criança existe a família também. E o meio social familiar ele influencia muito. E a gente foca tanto na dor e a gente esquece de ver que a criança está sofrendo. Né? A gente volta lá para o primeiro ponto. A gente acha que a criança não está entendendo, ela não está sofrendo tanto quanto eu. Às vezes está sofrendo até mais do que a gente, que é adulto. Né? Então, a gente primeiro precisa aceitar, tentar encaixar na nossa cabeça que a criança ela sente tristeza. Porque se eu não acredito que a criança fica triste, se eu não acredito que a criança pode vir a entrar em depressão, eu não vou acreditar que ela vai ficar num processo de luto. Por isso que a gente não consegue enxergar isso. Porque é criança não sente, criança não tem conta para pagar, criança não tem que se estressar, criança não trabalha. Então, assim, essa questão da negação é um processo também. A gente precisa deixar a criança entrar no processo para ela aceitar, deixar a poeirinha ali dar uma baixadinha nas emoções dela para ela poder entender o que está acontecendo. E essa fala, como você falou, né, dessa pessoa, de botar a pessoa no presente, é uma negação. E a gente vê muito isso, né? E um ponto que você falou também que foi muito importante é a questão da tristeza. O que a gente precisa também entender é que a tristeza ela tem um tempo curto. O viver triste é patologia. A tristeza não é doença. A depressão é doença. É isso que a gente precisa colocar na balança. Tristeza não é doença. Ela faz parte da vida. A depressão é uma doença. É uma patologia. A gente precisa tratar. Então, a gente também precisa diferenciar, né? Até que ponto eu estou triste ali por conta do luto e até que ponto aquilo ali já está abrindo um caminho para a depressão. Né? E é um ponto de partida que a gente começa a perceber pelo tempo longo, a vontade de não comer, a vontade de não querer falar com ninguém durante bastante tempo, de não querer fazer amizade, não querer brincar com as coisas que eu gosto. Entra a maioria dos sintomas, mas com uma intensidade muito maior. O medo de ficar sozinho, isso para criança, né? O medo de dormir, o medo dos pais saírem de casa, o que vai acontecer, porque se eu perder alguém, eu posso perder meu pai e minha mãe também. E tem criança que regrediu muito, né? Começa a fazer xixi na cama, começa a querer regredir, falar igual criança, igual bebezinho. Tem todo um processo também, além do luto. Sentir raiva, negação, tristeza, faz parte. Passou disso, começou a não querer levantar da cama, não quero levantar, não quero ir para a escola, não quero ver meus amigos, não quero brincar, procura ajuda de um psicólogo para ajudar a criança a lidar com essas emoções, né? A lidar com a perda um pouco melhor, porque como eu sempre falo, a psicologia ela não trabalha somente com a cura, ela trabalha com a prevenção. Então, se está vendo que a criança, que o adolescente está há muito tempo nesse processo, não está conseguindo sair desse luto, aí a gente precisa recorrer a um especialista. Eu tenho pensado aqui bastante sobre, tipo assim, já falamos sobre comportamentos, falamos quais são os sintomas que a criança tem nesse período enlutado. A gente está conseguindo identificar
alguns processos patológicos, né? Que, tipo assim, tristeza em excesso, a negação, barganha também. Aí eu me pergunto assim, a gente entrou no assunto também de, tipo assim, o que a gente passa para as crianças, né? Como adulto, o que passamos, mas a gente precisa ser munido, às vezes, de informação, uma informação correta, assertiva, sabe? Sim, Aí a gente precisa entender essas informações, internalizar em nós para poder passar para essas crianças essa comunicação, essa informação. Qual, tipo sim. assim, falando de informação mesmo, comunicação, qual é a informação mais importante que você passaria para essa criança nesse processo No processo que você diz dessa questão dos pais ou do luto? de luto? Para Assim. voltar. O que eu sempre falo com meus alunos, essa questão do processo de luto, eu trabalho isso o tempo todo com eles, com meus alunos e com meus pacientes. É respeitar. Eu sempre falo para eles, respeita. Vocês precisam respeitar o que vocês estão sentindo. E vocês precisam respeitar a dor. E quando eu falo de criança, um desenho que eu costumo usar, que todo mundo já deve ter conhecido, é o Divertidamente. Maravilhoso desenho, ele explica melhor do que qualquer um. É o Divertidamente. A disputa entre a tristeza e a alegria. E a gente passa o desenho inteiro com alegria, tentando tirar a tristeza de jogo, o tempo todo, o tempo inteiro. E no final ela descobre que a maioria dos momentos que a família construiu aquela imagem, né, na memória, que eu até esqueci o nome que eles dão, né, mas tinha uma estrutura da família, foram os momentos de tristeza. Quando a filha estava triste, a família acolhia. E aí vinha uma construção da família. Vinha uma construção de acolhimento e da alegria. Então, a moral do filme é o que a gente vive hoje. A gente tenta tirar a tristeza da nossa vida o tempo todo. Então, quando eu pego a criança pequena, eu demonstro exatamente essa questão divertidamente. Eu falo para elas, a tristeza faz parte. Lembra que a tristeza estava ali, a alegria tentava tirar ela o tempo todo da mente da menina. Só que aí ela descobriu que quando ela estava triste, a família era o maior suporte que ela tinha. E é aquilo que eu falei. É nesse momento que a família precisa demonstrar. A tristeza está aqui, mas a família está aqui. É o construir laços. É o construir força, né? Na verdade, é ensinar a criança a ser resiliente. A gente ensina a criança a ser resiliente. Então, o que eu falo para as crianças é isso. E às vezes até eles falam para mim, tia, aconteceu isso e isso lá em casa. Tô triste, eu tenho que chorar e botar isso para fora, né? E eles choram mesmo, eles botam para fora. E às vezes eles são engraçados, que eles falam assim, ai, tô até mais leve, tia. Eu falei, eu acredito. E vão brincar, porque eles começam a aprender a lidar com aquele momento de tristeza. É o falar, é o colocar para fora. E eu sinalizo muito para os pais, ouve, passa a ouvir o que seu filho tem a dizer. Escuta o que seu filho está falando a respeito da tristeza, porque está doendo. Né? Um exemplo que eu sempre falo, uma criança pegou o carrinho e quebrou. O pai bateu com um carro vindo do trabalho. O pai chega em casa estressado, sai descontando em todo mundo, o filho está chorando porque o carrinho quebrou. E aí o pai fala, tá, teu carrinho quebrou, meu carro acabou de bater. Qual é a diferença do teu carro para o carrinho dele que quebrou? Financeira? Que ele não tem nem noção do que é? A dor é a mesma, a tristeza é a mesma. Que é um brinquedo dele, é o carrinho dele. Assim como o seu carro é grande, é o seu brinquedo para ir para o trabalho, para voltar na cabeça da criança. Então, é um respeitar a dor do outro, né? E falar para e mostrar para a criança, é um processo de tristeza, temos que sentir, mas vai passar. E sempre sinalizar, isso passa, é momentâneo. Essa dor vai passar. Porque o principal é a alegria mesmo, a gente precisa estar feliz, a gente tem que buscar a alegria, e a gente faz isso o tempo todo, né? É a busca do prazer o tempo inteiro. Então, jamais esconder da criança que a tristeza existe. E mostrar para ela que ela precisa respeitar o limite dela nas emoções, na dor, na alegria, na euforia também, que às vezes eles ficam elétricos e a gente fala, epa, peraí, aqui, ó, vamos diminuir um pouquinho, porque esse negócio aí tá demais. Então, é ensinar a respeitar, ensinar a criança a ser resiliente. Você está falando, e aí, assim, duas questões surgiram para mim. A primeira foi, assim, como que os pais conseguem ajudar nesse processo de luto da criança,
né? Como é que a mãe e o pai, que estão próximos ali, que estão todo dia com a criança, eles conseguem ajudar nesse dia a dia. E a segunda questão que surgiu para mim, com você e a Nani conversando, foi como é que, numa família que está vivendo luto, né, às vezes isso passa despercebido. Você deu o exemplo da família do menino, né? Que via, que achava que estava sempre com a avó e que não aceitava essa questão. E aquela família também estava passando pelo luto. Então, assim, como que num ambiente que já está em luto e a criança também está passando por aquilo, como que você consegue, não sei, como é que você consegue dividir isso para poder lidar com o luto da criança e perceber que aquilo está ultrapassando o que deveria ser o normal? Sim, como eu falei, a gente também não pode esquecer da família em volta, né? Porque existe também a dor dos pais, dos familiares, né? Dos irmãos, seja de quem for. E eu acho que é o momento da família se unir mais. É o momento de passar pela dor junto, né? Mostrar para a criança que ele não está sozinho. Ele tem alguém do lado dele. É a hora de mostrar o porquê que a família serve para quê? Só para momento bom? Só para um momento maravilhoso? Não. Ela serve também para passar juntos pelo processo da dor. E essa pergunta que você fez é muito importante, porque eu tenho um paciente que os pais se separaram e o pai, fiz uma sessão com o pai, ele começou a chorar, o pai, né, na frente dele, ele falou, pai, você chora? Tipo, meu Deus, o meu pai chora. Porque a gente faz isso o tempo todo também, a gente tenta negar para a criança que a gente está triste. Porque na geração de hoje, o chorar, sentir tristeza é demonstração de fraqueza. E a gente não quer demonstrar fraqueza para os nossos filhos em tempo nenhum. Só que a gente precisa mostrar para os nossos filhos que a gente não é forte o tempo todo. Porque a gente cria uma expectativa muito grande na gente e a criança cria também uma expectativa muito grande. Ela vai querer que a gente seja forte o tempo todo, que a gente seja perfeito o tempo todo. E a gente não é. Não somos e nunca vamos ser perfeitos. Então é o momento de demonstrar que eu tô triste também, mamãe também está muito triste com o que está acontecendo, mas a gente vai passar por isso junto. Papai está triste, mas vamos passar por esse momento juntos. É uma fase. Aí entra até a questão do videogame, que eu sempre falo isso com os pais, né? O videogame não tem a fase difícil, não tem a fase que é mais complicada, a gente também está passando por essa fase difícil, mas você não conseguiu passar essa fase, a gente vai passar juntos também. É uma fase difícil, mas a gente vai passar junto, nós não estamos sozinhos, estamos juntos. Só que a teoria é muito bonita, né? A prática é um pouco difícil, porque quando a gente fala de emoção que dói na alma, a gente às vezes se perde. Então a gente precisa respeitar a nossa dor também como pai e mãe, né? Como alguém da família. Entender que a gente também está sofrendo. E isso é uma lição de vida, demonstrar para o meu filho que eu também sofro, que eu também passo por situações difíceis sem passar por isso, eu ensino meu filho a passar por isso também. Então, eu não consigo olhar esse processo luto como um momento de cada um. Eu acho que é um momento de união. É o momento da família estar junto. Demonstrar mais união naquele momento difícil. Quebrou tudo, todo mundo quebrado. Então, a gente tem que juntar para erguer de novo. E falando sobre a terapia, sobre a família, sobre a união, é normal terapia em família? Tipo, meu filho precisa, mas será que eu também não preciso? Né? Às vezes eu quero tratar do meu filho, mas eu também estou precisando e não reconheço, às vezes não entendo. Então, assim, é normal, tipo, toda vez que eu levo a criança para terapia, eu, como mãe, também preciso participar, ou eu preciso de uma sessão isolada. Como funciona? Eu brinco com os pais falando que todos os pais tinham que fazer terapia. Todos eles. Porque o filho é reflexo de pai e mãe. Não adianta. A gente é um espelho. A gente reflete neles. Eles são a esponjinha, eles vão sugando tudo que está acontecendo. E é muito... se a gente parar para olhar para a psicologia, não são todos os psicólogos que gostam de atender criança e adolescente, porque dá trabalho. Não é a criança e o adolescente que dão trabalho, é a família. Porque não tem como eu trabalhar com uma criança e um adolescente sem dar um suporte para os pais. É impossível. É impossível trabalhar com a criança e não dar um suporte para o pai e para a mãe. Tanto que, assim, eu pelo menos trabalho assim, né? A maioria das pessoas que conheço também, a gente atende a criança, a gente dá um retorno uma vez por mês, um feedback para os pais, orienta o que tem que ser feito, né?
Tem casos de pais e de mães que eu já falei, eu só atendo se você começar a terapia. Se você não fizer terapia, não continua o atendimento com a criança. Porque atrapalha muito, né? E aí vocês já devem ter percebido que eu sou apaixonada pelo Freud, né? E o pessoal fala assim, Freud culpa a mãe por tudo. Tem nem como defender muito Freud, porque é real. A mãe tem um contato muito maior com a criança, né? O pai também, mas a mãe ela tem um elo muito maior. A criança saiu dali de dentro, né? É o contato total do amamentar, do estar perto. Além de muitos pais também fazem isso, mas a gente tem o hábito de falar que o Freud culpa muito a mãe, né? A mãe sai como errada em tudo na história ali, né, da psicanálise. Porque o contato é maior. Então, a gente precisa fazer isso. Filho é idealização. A gente engravida, quando a gente tem um filho, ele nem fala só de engravidar, mas até mesmo adotar, porque também não deixa de ser pai e mãe, a gente idealiza. A gente começa a idealizar um monte de coisa, e isso também, por um lado, é saudável. Só que a gente precisa entender que a criança é a criança e eu sou eu. E os pais criam expectativa em cima dos filhos, e quando acontece do filho ir para um lado que o pai e a mãe não gostam, eles pegam. Não, porque tem que ser aquilo. Não, não tem que ser aquilo. A criança ela não veio para suprir a expectativa de pai e mãe. Ela veio para ser ela. Então, a gente tem que trabalhar isso tudo na terapia também. E isso também é um luto. Para alguns pais, inadmissível. O filho ser aquilo que os pais não idealizaram, né? E muitas das vezes, quando a gente atende criança, a criança começa a evoluir, começa a ficar muito bem. Aí o pai e a mãe vai lá e tira, porque a criança não está sendo muito aquilo que eles queriam que fosse. Não sabem ouvir o que a gente tem para falar. E aí corre com a criança. E depois volta desesperado porque vê que está uma bola de neve maior ainda. Mas faz parte do processo terapêutico também. Eu ia perguntar justamente isso, assim, se nesses casos acontece isso, de o pai e a mãe chegam para você e falam assim, meu filho está de luto, está triste, eu percebi que ele mudou muito bruscamente, e aí você começa um trabalho e aí eles percebem que o trabalho que você está fazendo não está alcançando o objetivo que eles têm, né? Assim, eu levo meu filho porque ele está muito triste e tudo mais, e daqui a algum tempo eu viro para você e falo assim, mas ele não está feliz. Você não está fazendo ele ficar feliz, mas às vezes não é da criança ser feliz, assim, o tempo todo, ser sorridente, né? Sim. Porque a gente coloca uma coisa na nossa cabeça e é difícil desconstruir isso, né? Então, assim, eu imagino que deve ser difícil isso. É complicado e acontece muito. Muito mesmo. Com criança, então, adolescente mais ainda. Eu pego isso pelo 3º ano do ensino médio. Escolher a profissão. Vai escolher aquilo que seu pai e sua mãe não quer. A maioria dos pais não aceitam. E aí a gente trabalha com o pai e a mãe, a idealização, às vezes até mesmo o sonho do pai e da mãe é fazer uma faculdade, e eu pego muito isso no consultório também. Inclusive, essa semana eu estava com o seu paciente, não, eu vou fazer faculdade tal, porque meu pai quer. Eu falei, mas e aí, quem tem que fazer a faculdade? O sonho é seu ou do seu pai? Mas ele queria. Eu falei, tá, tudo bem, mas o que você quer? Uma faculdade totalmente oposto do que o pai falou, né? E o filho, ele cria uma dívida emocional com os pais também. Eles começam a achar que eles devem dar algo em troca para os pais, porque entra aquela coisa, eu estou pagando tua conta, tu tem casa arrumada, roupa lavada, fiz de tudo, paguei escola para você, eu abri mão do meu trabalho para me dedicar para você. E aí, quando a criança fala assim... Você está parafraseando vários pais agora. Eu sei que eles vão querer me matar, né? Mas é real. Porque a gente... Sabe aquela fase quando a mãe fala assim, mas não sei o que, eu fiz tudo por você, que você fala assim, mas eu não pedi para nascer. E vai automático. Porque é real. A gente não pediu para nascer também, porque a gente sendo mãe. Mas o que a gente precisa entender é que se eu abro mão de trabalhar por conta do meu filho, é uma escolha minha. Eu não posso pegar isso e criar uma expectativa em cima do meu filho e falar, olha, você deve fazer aquilo que eu quero porque eu abri mão do meu trabalho por sua causa. Eu abri mão da minha vida. Eu segurei um casamento por causa de filho. O que a gente mais escuta. E não é a função do filho. Ele não veio ali para criar expectativa, para segurar nada. Mas a criança, ela vai no automático. Ela escuta tanto isso que ela acha que ela deve ter uma dívida emocional com meus pais. Não posso falar isso. Eu não posso falar que eu não quero fazer uma faculdade de medicina, que eu não quero fazer uma faculdade de direito. Eu vou acabar com o sonho dos meus pais. Não posso. Minha mãe abriu mão ali. Minha mãe trabalhava igual uma doida. Meu pai trabalhava igual um doido para me dar material escolar. Ótimo. A gente tem que ter gratidão, sim. A gente tem que reconhecer isso, usar isso como motivação para ser aquilo que a gente quer. Só que a gente, como pai e mãe, a gente não pode podar a asa. A gente tem que direcionar o voo. Jamais podar a asa dos filhos. E a gente faz isso o tempo todo. O tempo inteiro.
E aí vai virando aquela bola de neve danada. A criança não sabe lidar com isso, leva para o casamento, para o relacionamento, o se submeter àquela situação, eu devo aquilo, eu tenho que fazer isso, porque eu falei isso para meu pai e para minha mãe. E aí é só ladeira abaixo mesmo. E o que eu costumo falar para os pais é que a gente, como adulto, a terra do adulto, a base é a nossa infância. Então, tudo que os nossos pais passam para a gente leva para o resto da vida. E a gente leva para os nossos filhos. Mesmo sabendo que aquilo incomodava a gente vai lá e acaba repetindo. A gente fala, meu Deus, putz, virei meu pai e minha mãe, o que está acontecendo? Porque vai no automático. Né? Então, assim, trabalhar com criança e adolescente é uma maravilha, mas trabalhar esse processo com os pais é um pouquinho puxado. Uma outra questão também porque, assim, eu sou a mãe do grupo, né? Eu sou a única que tem filho aqui. Então, assim, uma das coisas que eu fico pensando sempre a gente quer muito proteger, mas a gente, ao mesmo tempo que quer proteger, a gente quer que a criança viva, né? Então, como é que é nessa questão do luto? Porque é pensar o luto de uma forma geral, né? O luto como perda mesmo, não necessariamente sendo de uma pessoa, mas pode ser a perda de um brinquedo, a troca de uma escola, a troca de uma casa, saiu do berço, foi para a cama, assim, essas coisas assim, né? Tudo é luto. Para uma criança, eu acho que eles sentem até mais do que a gente o luto, né? O luto para eles é mais frequente. E aí a gente tenta fazer com que as coisas sejam naturalizadas para eles. Não, meu filho, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, como que a gente faz esse acolhimento? Como que a gente traz a criança para o acolhimento? Fala assim, ok, você pode chorar, né? Ok, você pode ficar triste. Mas como que a gente faz esse acolhimento sem sufocar a criança, né? A gente acolhe tanto que, às vezes, a gente alimenta aquela dor que ele está sentindo. Entendeu? Sim. Então, como é que, assim, como? Lembrando que eles também são muito espertos, né? Porque é aquele momento que está todo mundo muito frágil, então eu saio pedindo tudo. Sabemos que também tem essas crianças que são bem sagazes, bem rápidas nesse pensamento. O acolher, quando a gente fala igual do isolamento, é respeitar também esse processo, porque às vezes a criança precisa de um momento só dela, e a gente quer ficar assim, tá tudo bem? Tá melhor? Tá chorando? Tá bem? Não. Tem que tentar ser algo natural, por mais que seja muito difícil. É exatamente o que você falou. É um momento triste, vamos chorar, passou. Criança chorou ou não quis chorar, vamos assistir um filme? Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma atividade juntos? Ou só o fato de deita aqui do lado, um abraço, já é o suficiente. O principal é sentir proteção, né? É sentir o acolhimento. E acolher não é sufocar. E tem mães e pais que fazem muito isso, né? Já comeu? Vai fez? Não vai fazer? Não. Então, meu Deus do céu, tá sofrendo, tá chorando muito, o que está acontecendo? A gente transfere nossa ansiedade para as crianças, né? Então, é um processo bem difícil para os pais nesse momento. Controlar a própria ansiedade, controlar a própria tristeza nesse momento em cima da criança. Mas é tentar fazer com que algo seja natural. Quer chegar perto para chorar, chora. Quer sentar, quer rir, quer brincar. O que você quer fazer? E dar essa liberdade para a criança. Nesse momento agora, o que você está sentindo? Você quer fazer o quê? Ah, eu quero andar de bicicleta. Estou triste, mas eu quero andar de bicicleta. Vamos andar de bicicleta. Porque às vezes a terapia é o andar de bicicleta, é jogar um videogame, é mexer no celular, é ficar quieto, quero ficar no meu quarto quieto. Tá. Ficou o dia quietinho, não é também para deixar a criança sempre quieta no quarto, né? Que é o que eu falo. Passou do limite, epa, peraí, tem alguma coisa errada. Mas respeitar o querer da criança. E quando a gente pergunta para a criança assim, o que você está sentindo? Ela pensa, reflete no que ela está sentindo e ela externaliza. Então, ela começa a passar a conhecer os sentimentos, as emoções dela, o que ela sente diante das situações. Então, a gente está ensinando a criança a amadurecer emocionalmente também. É tentar deixar fluir. Tentar deixar algo ser natural. E aí a sua fala foi bem tipo assim, meu Deus, o que a gente faz aqui no final? Eu fico ansiosa, o que eu vou fazer se meu filho passar por isso? Faz parte da vida. A gente tem que aprender a lidar com esse processo. Por isso que eu falo, o mais difícil às vezes não é para a criança, é para o pai e para a mãe, porque a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe respeitar a tristeza, a gente não sabe respeitar nem a euforia da criança. Está alegre, fala, pelo amor de Deus, tá falando pra caramba no meu ouvido, baixa o tom de voz. A criança está feliz, né? Ela está alegre, ela quer externalizar o que ela está sentindo. E a gente vai podando no automático. Então, a gente tem que policiar muito mais a gente do que a própria criança. Jéssica,
Por todas as respostas que você já deu e as perguntas que a gente fez, eu percebo que acaba sendo um círculo vicioso, assim, no sentido de que o adulto não sabe lidar com o luto, consequentemente, ele não consegue passar isso para a criança ou ajudar a criança. Eu acho que é um pouco daquele dito que fala assim, as pessoas dão o que elas têm, né? Exatamente. E eu faço terapia, psicanálise já há alguns anos, por isso que as pessoas estão vivas ao meu redor. Brincadeiras à parte, mas assim, eu comecei a aprender e a ouvir sobre recurso interno. Depende do seu recurso interno, né? Então, conforme você acolhe a criança, conforme você explica que a tristeza é normal, né? Conforme isso tudo vai ajudando a construir o que a gente vai chamar desse recurso interno. Beleza. Mas para essa geração, né, bem no início da sua fala, você falou, nossa, que eu lido bastante com adolescentes frustrados, pré-adolescentes que não sabem ouvir um não, e isso, obviamente, começa desde pequeno, e a gente é reflexo dos nossos pais. Que conselhos, eu não sei se a palavra seria conselhos, mas de uma forma mais didática, você é bem didática, eu gosto muito de você também por isso, porque eu acho que eu acompanho você no Insta e você é muito didática no seu falar, então, independente de quem faça terapia ou quem não faça, consegue se perceber ali, né? Então, que dicas você daria para as pessoas, como passar pelo luto, como cuidar daquela criança no luto? Você já falou sobre características, eu até anotei falando que todo excesso esconde a falta, então nas crianças se reflete muito na questão da euforia, muitas vezes não é só no chorar, porque assim, a criança, como você estava falando de faixa etária, a criança pequena você acolhe, mas eu, por exemplo, pré-adolescente, eu me lembro que quando eu ficava chateada, eu não queria ninguém perto. Nossa, até joguei o fone pro alto. Sabe aquela coisa assim do me deixa que eu vou me resolver sozinha, sabe? Eu sempre... Hoje, melhor. Quer dizer, bem melhor porque eu me resolvo sozinha. Eu tenho minha terapeuta. Mas assim, o pré-adolescente pode ter isso. Às vezes você pode ter pais que queiram acolher e ele está passando por um problema difícil, ainda é uma fase considerada infantil, né? E a gente está falando do luto infantil, e ele não quer, você sabe que precisa, mas ele não quer. E aí, como é que você trata? Como é que você... Enfim, acho que foram várias perguntas no sentido de como você trata, que dicas você pode dar para os adultos que convivem, às vezes não é pai e mãe, às vezes a criança vive com a avó, né? E aí a pessoa Sim. também com aquela mente de antigamente. No meu tempo não tinha isso. Quer dizer, tinha, né? Mas... Sempre não... teve. porque senão fica assim, vocês são muito mimizentos. Aí virou a geração de mimimi. Porque no meu tempo não tinha... É a geração Não tinha o Nutella que a bullying. gente fala, né? No meu tempo, eu cresci sofrendo vários bullying. E tô aqui. O outro, se você fala alguma coisa, processa, não sabe passar, não sabe... Sim. Né? Então, como seria isso? Para a gente tentar quebrar esse círculo vicioso de não ser um adulto que não sabe entender a criança no luto. Eu estou lendo um livro da Adolto, né, que é uma psicanalista infantil, muito conhecida, e é A Causa do Adolescente. E ela fala exatamente sobre o luto da criança para adolescente, que é uma fase de luto. A gente mata a criança para tentar ser um adulto. Por isso que o adolescente é uma fase mais difícil. E eu questiono muito meus alunos o seguinte, e eu fiz essa pergunta para eles do meu paciente, né? Vocês acham que vocês são uma geração perdida? E eles começam a declarar, a gente é assim. Meu pai fala o tempo inteiro que eu sou isso, que eu sou aquilo, minha mãe também, sou vagabundo, não sirvo para nada, que eu sou rebelde. Então, o que acontece é que existe um rótulo para adolescente, né? E eu tento quebrar esse tempo todo com eles. Não vou falar para vocês que, às vezes, o que a gente fala dessa geração, a gente fala, essa geração está perdida. Quantas vezes a gente já não escutou isso? E, às vezes, dá até medo mesmo de falar, meu Deus, o que está acontecendo? Né? E eles acabam rotulando muito isso. E o adolescente, ele é rotulado pelos pais, porque tudo que o adolescente fala, os pais falam, é rebeldia, é fase, essa é fase, daqui a pouco isso passa, palhaçada. É sempre isso. E
o adolescente passa a não confiar nos pais para poder falar o que está sentindo. Então, eu prefiro me afastar. Porque o adolescente é mais ou menos assim, eu estou me virando sozinho, porque tu quer me ajudar aqui agora, que eu estou aqui sofrendo, não quero tua ajuda, não. Deixa eu me virar sozinho. Eles são assim mesmo. E se eu não tenho recurso em casa, quem que eu procuro? Amizade. Então, eu vou para a rua, ok, meus amigos vão entender muito melhor, vou ficar falando com minha mãe, com meu pai, porque se eu falo com minha mãe que eu estou triste, tá triste por quê? Palhaçada, na tua época eu já estava trabalhando, estava cuidando de casa, fazendo um monte de coisa. Então, entra muito essa questão. E eu falo isso muito para eles, né? O tempo inteiro. Eu falo, se vocês estão acreditando que vocês são uma geração perdida, realmente fica difícil. Aí eles já dão um estalo assim, né? Tipo, epa, peraí. Porque vocês precisam, nesse processo, saber quem vocês são. E é um processo difícil para os pais, e os pais precisam entender que eles também já passaram por esse processo. Ninguém pula fase, né? Ninguém pula etapa. E hoje é uma geração, como a gente sempre fala, bem diferente. A gente tem a tecnologia, a gente tem a internet. E uma das coisas que eu costumo falar muito para os pais de adolescente: filho não se perde na rua. Filho se perde dentro de casa. A partir do momento que a gente não escuta, que a gente não acolhe, e entra aquele processo lá da infância. Se eu não escuto, não entendo, não estou acolhendo, porque a criança é mais fácil. Criança, pequenininha, não sabe o que fazer. Adolescente é o rebelde. A criança se perde porque ela vai procurar o conselho dos amigos, vai procurar o que a gente mais vê, o escape em álcool, drogas, porque acontece mesmo. Então, nesse processo, tem que existir um vínculo. Se eu não tenho um vínculo com meu filho, que é adolescente, eu vou querer ter agora, no momento de dor? Na cabeça do adolescente é assim. Pô, na hora que eu mais preciso, que eu tô mal pra caramba aqui, tu não tá nem aí, fala que é palhaçada, que é bobeira que eu tô sentindo, então agora que alguém na família morreu, vai me preocupar. É criar vínculo com os filhos. Os pais precisam criar vínculo com os filhos. Eles precisam ouvir mais e julgar menos. Se eu pudesse dar uma dica, seria essa: ouvir mais, julgar menos e tentar entender que filho não se perde na rua. A gente perde nossos filhos dentro de casa, a partir do momento que a gente não acolhe, que a gente não escuta e que a gente não para perceber que eles estão passando por um processo difícil de transformação também, porque não deixa de ser hormônio, né, identidade, responsabilidade, criar maturidade. Então, o adolescente entra mais para a questão da rebeldia, né, da raiva, porque tudo eles vão na raiva. Tô com raiva, não quero saber, que se dane. Sai batendo tudo, quebrando tudo, responde e perdem a razão também, porque eu também falo isso para eles, nada justifica. Tá com raiva, controla a raiva e tem que respeitar pai e mãe. Tá morando com pai e mãe, tem que respeitar pai e mãe. Morando não, tem que respeitar, né? Mas, igual os pais falam, até 18 anos, tá morando embaixo do meu teto, tem que fazer o que eu quero. E é real. E às vezes eu tinha um paciente que ele fez 18 anos, eu acho que a asa dele deu uma crescida com a família, né? Tipo, cresci, vou fazer acontecer. Foi responder o pai não pensou duas vezes e deu um estapete. E ele veio falar para mim, pô, por quê? Eu falei, tá incomodado? Vamos procurar um emprego para sair de casa e fazer na sua casa aquilo que você quer? Aí já faz assim, não, porque realmente você está morando com seu pai e sua mãe, então tem coisas que tem que ser feita. Rotina, ajudar a lavar uma louça, arrumar a sua cama, que é obrigação, tem que existir, né? E não é isso que você quer, então vamos procurar uma casa. Rapidinho as coisas mudam, porque fez 18 anos também, eles começam a se achar, né? Posso fazer isso e aquilo, não. Respeito acima de qualquer coisa. Mas os pais também precisam respeitar o momento do adolescente, né? Eu acho que tudo é o compreender. A gente fala tanto de empatia, né? Tem que se colocar no lugar do outro. A gente não se coloca nem no lugar dos nossos filhos. Como é que eu vou me colocar no lugar de alguém de fora? Né? Como é que eu vou olhar para alguém de fora se eu não olho para o meu filho dentro de casa? Então, a gente tem que trabalhar isso na gente, né? O que eu estou plantando na vida do meu filho? Quais são as coisas que eu estou colocando na bagagem de vida do meu filho, né? E, como eu falei, a gente traz um reflexo. E se colocar no lugar do filho, se fosse comigo, o que eu gostaria que meu pai e minha mãe fizessem? Será que se fizesse igual meus pais eu ia gostar? Não, então eu não vou fazer isso com meus filhos, né? Eu vou ouvir. Tudo vem ouvir, o ouvir. O ouvir, quando eu falo ouvir, também não é aceitar o que o adolescente quer, porque eu também conheço as peças, sei que também eles aproveitam o momento de tristeza, estou sofrendo, preciso muito de um iPhone, porque todo mundo tem um iPhone, preciso de um PS5. Não, não é assim, não é barganha, né? É respeitar o processo, né? Os pais precisam ter um pulso firme, mas os pais precisam ter base para ter esse pulso firme.
Não adianta eu falar para o meu filho, eu não quero que você grite comigo gritando. Eu estou ensinando o quê? Né? Eu quero que você me respeite xingando a criança, porque você é isso, você é aquilo, você tem que me respeitar. E a criança passa a não ter respeito, a criança passa a ter medo. E não é esse o foco, né? E o adolescente, ele passa por um momento bem mais diferente que a criança do luto, né? Tem a questão da negação, tem a questão da tristeza, e a raiva, ela vem dominando, às vezes, mais do que a tristeza. Momento de revoltado. Eu sou revoltado, então eu vou revoltar mesmo, não quero falar com ninguém, né? E eu tive um número muito grande de adolescente não conseguindo voltar para a escola, com crise de ansiedade, com depressão. O número de laudo dentro da escola aumentou muito. O número de pacientes adolescentes com tentativa de suicídio disparou dentro do meu consultório. Na quarentena, eu fui umas 3, 4 vezes parar dentro de CTI de hospital, porque eu sou dessa, como você falou, você é muito dinâmica, eu sou meio doida, né? O paciente tentou se matar de 12 anos. Ah, tô lá. Tá, qual hospital que tá? Tô aqui. Não, vamos lá falar com o médico e vamos ver o que tá acontecendo. Porque os pais não acreditam. Infelizmente, a gente avisa, e os pais falam, isso é palhaçada, chama atenção. Aí, quando encontra o filho caído no chão, porque acontece, todo cortado, machucado, aí entra o desespero, né? O que eu faço? O que eu faço? E isso também é um outro ponto de vista que eu falo para os alunos e para os meus pacientes, que a gente também tem que entender os pais, que é difícil. Eles falam assim, mas meu pai não vê. Eu tenho paciente que andava de casaco com calor dentro de casa. E ela me fala, não é possível que minha mãe não vai perguntar porque eu estou com casaco, porque se cortava, escondia. Porque, às vezes, os pais, eles até sabem o que está acontecendo, mas eles não sabem o que fazer naquele momento. Então, se eu não sei o que fazer, eu prefiro fingir que nada está acontecendo. E é um processo doloroso para os pais também, né? Eu costumo falar que nem todos, mas a maioria dos pais erram por amor. Porque a gente sabe que existem mães e mães, pais e pais, né? Nem todo mundo nasceu para ser mãe, nem todo mundo nasceu para ser pai. Mas pai e mãe mesmo, eles erram por amor. Jamais para prejudicar o filho, porque às vezes eles nunca tiveram aquilo. Então, como é que eu vou oferecer aquilo para o meu filho que eu nunca tive? Como é que eu vou saber lidar com a tristeza do meu filho se eu não sei? E aí é fato, quando a gente tem um filho, a gente pergunta, eu sei? O que eu faço com a minha tristeza? Eu sei lidar com ela? Se eu não sei, como é que eu vou ensinar para o meu filho? Então, como você falou, é um ciclo que vai se repetindo. E se a gente não mudar esse ciclo, os nossos filhos vão repetir esse ciclo com os nossos netos. E aí a geração vai continuando nesse desastre emocional que está acontecendo hoje em dia. Sobre tudo isso, me veio à memória até a última vez que a gente esteve lá na R9 da Taquara, no Ismael Amarelo, uma ouvinte adolescente estava lá com casaco, toda, tipo assim, simples, normal, tipo assim, indo para escutar uma palestra sobre suicídio, depressão. Aí, e no momento de, tipo assim, o olhar, né? Quando a gente olha de forma diferente para aquela pessoa, aí a empatia, que, tipo assim, vem cá, vamos conversar aqui. Eu pude criar aquele vínculo naquele momento com aquele adolescente, com aquela adolescente. E ela, tipo assim, com muitos bloqueios na fala, de não querer expressar o que estava sentindo, o que estava passando na vida, em casa. Mas eu fui como um amigo. Tipo assim, eu não sou pai, nem mãe, tipo assim, sou tio. Aí eu penso muito, tipo assim, em ser amigo, sabe? Em poder estar ali para escutar, sim, poder estar ali para ajudá-lo de alguma forma. E passando por isso, ela veio e começou a se abrir, sabe, em relação ao que estava vivendo em casa, a mutilação do próprio corpo. E, tipo assim, nos choca, mesmo fazendo parte desse projeto já tem tempo, mas toda situação dessa não é normal. Não é normal. A gente encara, tipo assim, fica surpreso cada vez que a gente vê uma coisa dessa, uma atitude dessa. Choca, né? E vê o choque. E que vê, tipo assim, e que, querendo ou não, está acontecendo com tanta e tanta gente que isso choca cada vez mais, sabe? Sim. E aquele dia ali, de estar participando daquela, tipo assim, enxurrada de informação para ela, tipo assim, ó, você não precisa viver assim, dando escapes para ela, positivos, sabe? E isso me fez pensar muito nessa memória que a gente construiu juntos ali naquele evento e que estamos debatendo aqui hoje, novamente, sabe? De
de mostrar que, tipo assim, há uma saída, esse sofrimento, essa dor, você passa, eu também já passei, aquela pessoa ainda pode passar, mas, tipo assim, que é o lance da prevenção também, né? Sim. Aí isso dá uma razão de viver e de falar, ou de comunicar, ou de se abrir, ou de se permitir se achegar para que ajude ao próximo. Como, como esses eventos, na verdade, eu quero fazer para finalizar a nossa conversa e tudo, mas como esses eventos também têm mudado a sua rotina dentro ali da sua sala, clinicamente, né? Ou como essas conversas têm te edificado. Assim, eu aprendi muito com a psicologia, que eu estava conversando isso ontem, né, com uma paciente que está fazendo psicologia. A primeira coisa que a gente aprende na psicologia é não julgar. A gente passa a entender muito melhor o outro. E até mesmo brincando, né, nessa questão de linhas, que as pessoas falam assim, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo Freud. Quem anda comigo sabe que o amor da minha vida é o Freud. Mas eu aprendi com uma professora minha, que é humanista existencial, que ela falava assim, eu sou psicóloga. E se eu tiver que usar todas as linhas para ajudar um paciente, eu vou usar. E isso eu levei para minha vida para sempre. E eu falo isso. Eu sou freudiana, apaixonada por Freud. Mas, acima de qualquer coisa, eu sou psicóloga. Se eu tiver que descer com um paciente no elevador, porque ele tem medo de descer no elevador, eu vou descer com ele no elevador. Eu faço a teoria cognitiva comportamental. Porque, além de tudo, é o que Jung fala, né? O tocar uma alma humana seja apenas uma outra alma humana. A gente tem que entender isso. Né? É um outro ser que está ali na frente que eu posso passar pela mesma coisa que ele está passando. Então, eu aprendi muito isso no consultório. E como eu falei, né, a questão do suicídio, qual é a mãe que não entra em desespero? Me vê um filho com tentativa de suicídio. Eu vou no hospital mesmo, eu vou lá, converso com o médico, faço o que eu tiver que fazer para mostrar que está ali. E, às vezes, um pequeno gesto, a gente muda a vida de alguém. E um exemplo disso são vocês. Tudo que vocês estão fazendo, se movimentando, uma palavra, às vezes uma coisa que vocês postam no Instagram, vou dar um exemplo, isso salva a vida de alguém. E quando eu falo isso, as pessoas falam, não, salva mesmo. Às vezes tudo que a pessoa precisa escolher ouvir é uma palavra, né? Até um boa noite. Isso mexe com a pessoa. Um bom dia, como você está, uma frase de motivação. Esse movimento que vocês estão fazendo hoje são sementes, tirando os outros que vocês já fizeram. E vai crescendo, porque a gente traz esperança. A pessoa, quando ela está no pensamento do suicídio, ela não vê nada, não tem mais esperança. Entra aqui e sai por ali, porque está ali, ela não está vendo solução. E a gente, às vezes, um gesto, a gente acaba se tornando uma luz no fim do túnel. E a pessoa para e olha e fala, não, peraí, tem esperança, tem um caminho ali. Eu posso passar por isso. E como você falou, esse olhar humano que vocês têm dentro da palestra, de ver a menina nesse estado, eu tenho certeza que para o resto da vida dela, ela vai levar isso. E se ela ver outra pessoa passando por isso, ela vai falar, olha, uma vez eu fui em tal lugar, falaram isso, isso e isso. Se eu conseguir sair disso, você consegue também. E aí é que a gente vai naquela coisa do contagiar, né? A gente vai contagiando o outro, a gente vai passando. E não tem preço isso. Isso aí eu falo que não tem nada no mundo, nada que pague. Não tem. É fácil? Não. Eu tenho certeza que não é fácil para vocês. Hoje é sexta-feira, vocês estão aqui, sabe, movimentando um monte de coisa para poder ajudar. O que vocês estão ganhando com isso? Né? No sentido, tipo assim, né? Se a gente parar para olhar o mundo como está egoísta hoje, as pessoas não estão nem aí. Só que isso que vocês estão fazendo, vocês podem achar que é um pouquinho, mas a gente entra até pela questão do grão da mostarda. Ele é pequeno, mas ele cresce. E a gente vai plantando, a gente vai fazendo com que isso vá crescendo, vai passando para frente. Então, assim, o trabalho de vocês é muito bonito. Hoje eu fiquei muito feliz mesmo, meus alunos falaram, eu conheço. Eu falei, arrasou, isso aí não tem que conhecer mesmo. Porque é muito bonito quem ajuda. A gente consegue contagiar o outro, né? Consegue levar para o outro o que a gente tem. E até mesmo como psicóloga, às vezes as pessoas falam assim, psicanalista não pode abraçar, não pode, é óbvio que tem paciente que eu sei que eu não posso nem chegar perto, porque eu também não sou louca, né? Que tem lá os seus limites.
Mas eu sou do tipo que eu chego na escola com meus alunos, até a coordenadora, às vezes ela brinca comigo e fala, meu Deus, não sei quem é pior. Porque eu já chego brincando, rindo, abraço. Hoje em dia a gente não pode abraçar por conta do Covid, né? Mas eu vou levando na brincadeira e às vezes um olhar, eu sei, eu já paro, já olho, ele já, às vezes já desmonta ali mesmo. Aí dá aquele sorrisinho assim, meio, eu falei, o que está acontecendo? E eles já começam a falar, então assim, a gente começa a ter o tato, né? Ser humano, no sentido não de ser um ser humano, mas ser humano com o outro, faz a gente ter um tato muito maior com o outro. E isso aí não tem preço, né? E vocês fazem isso aí muito bem. Essa atitude de vocês hoje, falo para vocês como psicóloga, faz uma tempestade de coisas boas na vida de muita gente. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Porque eu sei que também não é fácil. A Isadora mesmo falou, né? Tem filho também, vocês têm trabalho, tem a vida de vocês, passam pelo momento de tristeza de vocês também, porque ninguém foge dele. E como o Freud mesmo fala, às vezes aquilo que a gente passa, a gente consegue mostrar para o outro muito melhor. Né? Aquilo, às vezes, que eu passo, eu sei passar para um paciente muito melhor, falando, eu já passei por isso aí, vamos passar junto e você vai sair disso. A gente passa a certeza para o outro. Então, a gente não pode parar, jamais, de acreditar no ser humano, de acreditar na vida, de acreditar principalmente nessa geração. E aí, para a gente poder fechar esse assunto, eu vou falar para vocês a resposta que esse paciente de 8 anos me deu, né? Que ele falou assim, em prantos, tá? Chorando. Ele falou assim, ó, a minha geração não vai ser a geração perdida, não. Vai ser a geração melhor do que a de vocês. Sabe por quê? Porque a gente, criança, assim, a gente fala, gente como criança, a gente sabe o que é ser triste. Então, quando meu filho estiver triste, eu vou saber acolher meu filho porque eu nunca tive isso. Eu vou ser um pai que vai dar colo para meu filho. Eu vou falar para vocês, eu chorei. Na máscara, nessa hora a gente agradece, né? Que eu fazia assim, a lágrima descia, que eu fazia assim, ó. Porque eu também sou ser humano, eu não sou robô, eu não tô ali, não sou de ferro. E eu chorei muito, né, quando ele foi embora. Eu falei, caraca, a geração tá perdida. Eu tenho uma criança de 8 anos aqui que quer fazer diferente. Então, e eu vejo isso nos adolescentes, eu tento trabalhar isso com eles. Então, é isso. A gente fazendo esse movimento, a gente está ensinando isso para eles. E a gente não tem que pensar numa geração perdida, a gente tem que pensar numa geração que pode fazer a diferença. E está começando na gente. Olha, segurando vários choros aqui. Não segura, eu falo assim, vamos, não chora, não segura o choro. Nossa, sinceramente, assim, eu nem tenho palavras para agradecer, Jéssica, você ter participado com a gente hoje, assim, todos os ensinamentos que você trouxe, assim, parece, cara, como uma chuva de informação que a gente teve aqui com você, sabe? Nessas questões de olhar para a criança de uma forma diferente, a gente, assim, por mais que a gente estude, por mais que a gente ouça falar e por mais, né, a verdade é que a gente vai reproduzindo comportamentos se a gente não para num determinado momento e fala assim, não, vamos entender o que está acontecendo e vamos tentar fazer diferente. Né? E eu acho que o que você trouxe aqui para a gente hoje foi muito isso, sabe? Foi muito essa de para um pouco e olha, para um pouco e percebe o que está acontecendo, né? Dá essa parada realmente e olha para aquela criança. Não é só olhar para o seu filho, não é só porque, né? Você não está olhando só para a sua filha, você está olhando para, meu Deus, uma centena de crianças, né? Porque você na escola tem mais de 100 crianças para olhar. Quase né? 800. Nossa! Então, você olha para quase 800 crianças e você conseguir olhar para cada uma delas e num olhar delas diferente, você já conseguir captar alguma coisa, assim, isso é sensacional, isso é maravilhoso. Teu trabalho é fundamental, assim, de importante mesmo, assim, quem dera todas as escolas tivessem psicólogas, entendeu? Quem dera todas as escolas tivessem alguém fazendo esse trabalho, porque a gente percebe como é importante, como é fundamental, assim, o teu olhar diferente, o olhar diferente de um psicólogo, né? Para quebrar um pouco o olhar do pai, um pai e uma mãe que não sabe o que fazer e que chega em você e você traz essa quebra, você traz esse olhar diferente, esse olhar diferenciado, assim, de verdade, eu não tenho palavras
para agradecer você estar aqui hoje e tudo que Vocês você querem fazer a trouxe pra psicóloga gente. chorar, né? Entendi. De verdade, assim, esse retorno que você trouxe para a gente da questão das pessoas conhecerem o Smile e isso fazer diferença na vida delas, isso para a gente eu acho que não tem preço. Eu sei, eu Eu posso acredito falar nisso. por todos nós aqui, né? Porque ainda mais durante a pandemia. Sim. Que a gente acha que esse trabalho de internet acaba não chegando direito, porque a gente é muito do toque, E como né? A gente é chega? muito do querer pegar, a gente é muito do querer estar junto. E aí, assim, é muito bom você trazer esse retorno para a gente, é muito importante também, assim, muito obrigada também por isso. Eu que agradeço vocês. O próximo, por favor. Olha, eu me divirto com vocês, né? Vocês estão quase me fazendo chorar aqui. Deixa eu falar, gente, olha, muito obrigada, tentando... porque está todo mundo derretido ali. Daqui do retorno eu vejo a Tamara chorando, Nayane chorando, Matheus chorando. Eu falei, meu Tá Deus. todo mundo, eu tô aqui também, aqui, ó, controlando aqui, ó. Porque a gente tá aqui, ó. Não tem nem máscara para dar uma segurada, porque a máscara daqui cai no pano e fica, né? Muito obrigada, Mas Jéssica. eu que agradeço vocês, viu? E assim, saiba... foi muito 10, esse conhecimento não tem preço. E eu tenho certeza que todos nós, e quem assistir, né, a nossa programação, as nossas transmissões, essa pessoa ela vai olhar a criança, o adolescente com outros olhos. Né? É o que você falou, uma coisa que é verdade. Às vezes olha e acha que é um robô. Não é um robô. É um ser humano, uma criança, tem sentimento. Ela critica, ela questiona, mas ela também sente, ela trava, ela guarda, né? Então, todos nós vamos sair com essa maturidade, né, daqui, dessa reunião, que foi uma aula, né? Eu acho que todo mundo concorda comigo, foi uma verdadeira aula, você hoje deu aula. Muito obrigada. Muito feliz. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, estou aqui a hora que vocês precisarem. Pode contar comigo sempre. Sempre, eu sou a favor sempre. de terapia em grupo para o Smile. Super apoio. A vontade de te apertar, assim, para ser abraçada. Você é Obrigada pelo carinho. Querida, de verdade. Eu falei numa outra conversa que a gente teve do Smile que a pandemia, óbvio que ela fez as pessoas perceberem muitas coisas, né? Sim. Mas os profissionais da saúde, aquilo que eles chamavam também, né, que chamam de serviços essenciais, seja a pessoa da limpeza, sim, ou o médico, ou o enfermeiro, e o psicólogo, eu falei com o pessoal do Smile, eu falei assim, gente, eu tenho plano, eu posso ser psicólogo pelo plano, embora a minha não seja pelo plano, mas hoje, até se você quiser fazer uma terapia que não seja pelo plano, a fila de espera tá sim. assim, ó. É verdade. Porque as pessoas... eu acho que caiu muito um tabu que falava assim, quem aqui nunca ouviu falar assim, eu não vou fazer terapia, eu sou maluco. Sim, tinha muito... Né? Ainda tem, né? Eu não sou maluco, ou eu não passei por um trauma muito grande. Então, e aí quando a gente traz para a criança que a gente ainda tem pais ou avós que vão dizer isso é birra, isso aí é uma chinelada, vai chorar no travesseiro que, sei lá, que é quentinho. Amanhã passa, amanhã você acorda e está melhor. Então, muito obrigada por trazer para a gente esse olhar de preocupação, esse olhar de empatia, essa questão de olhar para dentro e de ser dentro de casa, né? Porque as primeiras relações que você vai construir são dentro de casa. Uma pergunta que eu não cheguei a fazer, eu até mandei para você pelo WhatsApp, eu acho que é válido você responder, em algum momento as meninas cortam aqui, publicam, mas a Tamara tinha perguntando se é possível a gente reparar na mudança de comportamento da criança, mesmo que a gente não a conheça. Porque, por exemplo, se eu te conheço, eu estou convivendo contigo, eu percebo que você está num processo de luto, né? Ou que alguma coisa está errada. Mas e se eu não te conheço? Se eu não sou do seu círculo de amizade? Eu acho que isso entra na resposta do professor, não? Também. Mas o professor não consegue ter um pouco mais de elo, né, com a criança.
Quando a gente pensa em criança, a gente pensa em que tipo de emoção? Acho que alegria e alguém que está brincando o tempo inteiro. Alegria, euforia. Tanto que quando a gente está muito animado, a gente fala, igual criança. Quando não tem isso, é uma maneira da gente observar. Quando não tem essa alegria no olhar, quando não existe uma criança ali, né, aquela coisa de ser apático, de não demonstrar o que está sentindo, de estar muito isolado, quem está de fora consegue reparar isso, porque criança é muito espontânea, criança está sempre brincando, sempre rindo, se divertindo, por mais que algumas personalidades, né, algumas crianças sejam um pouquinho mais retraídas, mas elas são crianças. Então, o olhar de fora, por mais que eu não conheça, é quando a gente como psicólogo, às vezes eu passo em algum lugar e falo, tem alguma coisa errada aí. E a gente percebe no comportamento. É claro que a gente, como psicólogo, a gente tem mais experiência com os comportamentos, mas a gente consegue observar isso, nessa questão de se isolar, né, do estar apático e estar triste. É a primeira coisa que a gente repara na criança. Ou a irritabilidade e a raiva mesmo. Porque não é natural a criança sentir raiva, tá ali, né, distribuindo raiva à toa, né? Então, entra uns sintomas parecidos. Porque criança tem que ser criança. Se a criança não está ali leve, brincando, se divertindo, tem alguma coisa errada. Alguém quer fazer mais alguma consideração, pessoas? Hoje é dia do psicólogo, né? Nós já falamos. Sim. Você está atrasada! A gente já deu parabéns! E o pior, eu só lembrei disso quando eu cheguei na escola e uma aluna veio falar comigo, porque até eu tinha esquecido. Olha só, gente. Às vezes eu não sei nem qual o dia que eu tô. Eu fico meio perdida, entendeu? Às vezes a gente, que dia é hoje, o que eu comi ontem, que a memória tá indo pro beleléu. Que você vai até muito tarde, né, Jéssica? Eu percebo da gente trocando mensagem pelo WhatsApp. Se você vai para a escola, atende escola, às vezes às 10 horas, você fala, cara, acabei de atender um paciente. Aí é sábado, 10h40. Estou atendendo. Meu Deus. É. E aí, já ligou para sua terapeuta? O tempo todo. Inclusive, ela já falou, desacelera, porque tá demais. E aí o povo fala, né, psicólogo só fica sentado. Não é assim, não. O negócio é meio sinistro. Que ela atende, eu sei que a criança não é mole. Só conheço uma. É, exatamente. Então, vocês imaginam quase 800 alunos, né? Eu saio da escola, às vezes, mais destruída, assim, de cansaço. Mas quando eles não estão lá, eu fico mal pra caramba. Nessa parte eu te entendo. Tem uma criança aqui. Nessa parte eu entendo que eu já tive 500 alunos. Então, assim, com 500 eu já surtava, imagina 800, né? Você não se trabalhar na educação... E o tempo todo. Tudo. E eles mesmo falam, entra pra sala. Eles falam assim, tá, mas qual é o meu nome? Eu falo, não tem nome. Vai entrar, bora pra sala. Porque eles sabem que eu troco o nome de todo mundo. E eu ainda falo, não me faz gravar nome não, porque quando eu gravo o nome é porque a situação é sinistra. Aí rapidinho eles vão. Mas é isso, jeito, gente. desse jeito. Muito obrigada pelo convite de vocês. Mais uma vez, se vocês precisarem de qualquer coisa, é só me gritar. Como eu falei, o WhatsApp está ali. Eu até falo, pessoal, o telefone funciona 25 horas por dia. Faz uma hora extra. Demora, às vezes, para responder, mas eu respondo. Tá ali. A gente agradece de verdade por tudo. Quer falar alguma coisa, Tamara? Não? Não, só agradecer mesmo. Eu que agradeço. Tá chocada. Cara, todas as falas, quem que vendo essa gravação não lembrou do pai e da mãe falando. Ela parafraseando pai e mãe. Eu te dou tudo, Brasil. Você tem coisa para pagar. A gente tem que interpretar também, né? Senão não tem graça. Se não vier uma interpretação junto, não rola. Não é a mesma coisa. Foi muito, vai muita fazer frase. o que eu quiser. Vai dançar. Porque é assim, né? E eu, sendo psicóloga, às vezes me pego falando isso pra minha filha. Fico, gente, o que está acontecendo aqui? Eu falei, peraí. Eu ia perguntar isso. Claro. Às vezes ela solta assim, mãe, porque eu falei, o dia que você crescer, aí você decide o que você vai fazer dentro de casa. Aí eu falei, peraí, Jéssica. Porque sai, gente, é normal, é natural. E quem é que nunca teve vontade de falar isso? Entra aquele momento narcisista, né? Sou mãe agora é comigo. Estou no controle. E não estamos no controle nada. Uma falsa ilusão de controle. Verdade, gente. Então, foi muito gostoso o papo, mesmo sendo um assunto sério e delicado, né? Para a gente poder estar atento, ser empático, Sim. Começando dentro de casa. Para você que, enfim, não conhece ainda a Jéssica, o Instagram dela é o @Jéssica Dalheim. Dalheim PC.
Gente, que nome maravilhoso. Vai estar marcado, vai estar marcado. Vai estar marcado Ótimo. Tá no marcadinho Insta. direitinho. Isso, Agradeço. entra também no @projeto.smile no Insta também para checar o Isso nosso aí. conteúdo de Setembro Amarelo. E estamos juntos. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, escreve nos comentários e a gente vai sempre tentar ajudar. Qualquer coisa a gente manda um WhatsApp para a Jéssica, se for uma questão Com certeza. muito urgente, pelo menos para um direcionamento rápido, tá bom? Mas é isso. Vem Contem com a gente, comigo. vem com Setembro Amarelo. Isso aí. Um beijo grande. Beijo, gente. Obrigada mais uma vez, viu? Sinta se abraçado. Você é uma querida. Vocês que Vou são. te abraçar. A quarentena vai passar, a gente vai marcar alguma coisa. Acho justo. Ninguém Acho aguenta. justo. Uma roda de terapia. Acho justo. Leva o lenço, leva o lenço. Eu ia Com adorar. certeza. Vamos Não, marcar com sem falta. certeza. Bora vir Daqui a pra pouco essa tá roda, todo mundo hein? vacinado. Aí a gente vai poder, ó, com certeza a gente vai Com marcar certeza. junto. Com certeza, com certeza. Muito Gente. obrigada, tá, gente? Um Beijo beijo. grande, tá? Fiquem com Deus. Beijoca. Beijo.